O Flamengo abre vantagem sobre o Atlético Mineiro na final da Copa do Brasil e pode perder por até 1 gol de diferença no próximo domingo lá em Belo Horizonte, que mesmo assim será o campeão. Na Copa Libertadores, mais um duelo entre times brasileiros decide o título. Na Copa Sul-Americana, o Cruzeiro é finalista. Marcelo é liberado pelo Fluminense, ou terá sido dispensado. O que não faltam são assuntos neste nosso novo podcast. Participam conosco ao meu lado a jornalista Brenda Balbi e do outro lado da bancada o Léo Rodrigues e o Maurício de Almeida. Eu sou o Sérgio do Bocage, está começando o No Mundo da Bola. Olá, satisfação em recebê-los. Vamos começar pela final da Copa do Brasil, né? Ainda dá, Léo? Satisfação em recebê-lo. Boa tarde, Bocage. No caso, ainda dá para o Atlético? Sim, boa tarde, colegas de bancada, o pessoal que está acompanhando aí o programa. Bom, eu acho que dá, né? Acho que esse golzinho no final aí do Allan Kardec, né? Ele vira uma chama de esperança, né? Pro torcedor atleticano. Né, o segundo jogo é na Arena MRV, onde o Galo tem feito seus resultados, né, tem jogado melhor do que joga fora, né, jogou uma partida esplendorosa contra o River Plate, nas quartas de final da Libertadores também, contra o Fluminense, foi muito bem, contra o Vasco na semifinal da Copa do Brasil. Então, esse golzinho, ele acende uma chama ali, né, o estádio vai pulsar, certamente, né, o torcedor vai comparecer. Será a primeira decisão, né? E vai ser a primeira decisão de título, né? Porque o Campeonato Mineiro, a final também foi jogada lá, mas foi o primeiro jogo, né, da final. Então vai ser a primeira decisão valendo taça mesmo, assim, onde se define a taça na Arena MRV. E para o Flamengo, Maurício, o Flamengo na Copa do Brasil toda sofreu 2 gols apenas. Será que ele sofre 3 agora? É difícil. O Flamengo está com uma defesa bem compactada, o Everton Araújo está entrando bem também fazendo a proteção da zaga ali na cabeça de área. Tomar 3 gols eu acho difícil, mas se tomar 2 gols, vamos supor que o Atlético faça um gol com menos de 20 minutos, o time vai crescer e pode fazer 2 gols. Uma vitória por 2 gols de diferença não é improvável. Então, e pode ir para o pênalti, eu acho. Ainda está em aberta a final. Ainda está em aberta a final. Apesar do Flamengo ter uma consistência boa, ter melhorado bastante depois da mudança do treinador, o Felipe Luiz deu uma cara nova para o time, escalou jogadores que não estavam sendo escalados e mostrou que a mudança funcionou. Então o Flamengo é o favorito por conta do placar. Acho que o Flamengo vai entrar com um time jogando fechado para garantir esse resultado, mas tem chance. Você acha, Brenda, que o Flamengo deve jogar fechado? Eu acho que o Felipe Luiz ontem falou que vai jogar igual jogou no Maracanã. Não, eu acho que tem que ir com a mesma postura. Eu acho que tem que ir com a mesma postura porque o Galo dentro de casa é muito forte. Com esse golzinho que realmente deu essa esperança pro atleticano, né? É um time muito forte, tem ali a figura do Hulk como uma personagem principal dessa equipe, mas aí tem o Paulinho também, que é um excelente jogador, a galera ali do ataque do Galo é muito forte, então eu acredito que o Flamengo ele tem que jogar se impondo, porque se ele não se impuser, vai ficar difícil, porque na arena o Galo é muito forte. Até que ponto o Daverson fez falta? Porque o Atlético da Libertadores é bem diferente do Atlético sem o Daverson na Copa do Brasil. Sem dúvida, o Daverson está vivendo um momento excepcional, né? Está decidindo partidas, quando não faz gol também ele faz pivô, ele faz tabela, ele se movimenta bem, ele está vivendo um momento muito, muito especial e certamente fez falta, né? A entrada do Allan Kardec ali no meio do segundo tempo também foi tentar para suprir um pouco essa característica de ter um atacante ali, acabou funcionando, embora o Allan Kardec, diferente do Daverson, não vem de um bom momento, né? Vinha muito tempo sem fazer gol, mas talvez isso possa também dar uma confiança para ele e colocar uma dúvida no Milito, né? Como que vai armar o jogo, o time, se ele vai voltar com a mesma formação, se ele vai espelhar o time da Libertadores, talvez até com o Allan Kardec, ou se ele vai aproveitar, né? Porque o Zaratio voltou de uma longa lesão, jogou alguns minutos nesse jogo, quem sabe já pode entrar como titular no próximo jogo. São questões, né, que ele vai poder pensar ali para poder armar esse time para o segundo jogo. E o Gabigol, Maurício, esperava tanto dele? O Allan Kardec faz um gol e o Gabigol fez 2. Sempre pode esperar, porque foi um jogador que já deu muito para o Flamengo, né? Ele estava em dívida, estava passando em branco há muito tempo,
Mas era uma questão, acho que, de sequência de jogo, voltar... Eu achei ele mais magro, vocês repararam isso? Achei ele tá com uma aparentemente... fisionomia mais fina, É uma questão de condicionamento físico e voltando também a sequência de jogos, que ele não tinha uma sequência de jogos. Então, para você poder desempenhar melhor, desenvolver, tem que ter essa sequência. E o Felipe Luiz deu e mostrou que estava certo apostar nele. Ao contrário do que o Tite fazia, por conta de uma briguinha pessoal, prejudicava o Flamengo, deixando o Gabigol no banco, e o time jogava sem um centroavante, ficava aquele arame liso, rodando bolinha para lá e para cá e ninguém marcava. No caso, eu falei com eles, mas não perguntei a você. Está definido esse título, Brenda? Não está definido. Para mim não está definido. Eu acho que são duas equipes muito fortes. O Maurício colocou ali a questão da solidez da defesa do Flamengo, mas eu acho a solidez também do ataque do Galo muito interessante. Então é um embate muito legal, né? É claro que tem uma vantagem interessante o Flamengo, mas eu não acho que está garantido, não. No caso, no meio de semana agora, o Atlético Mineiro joga pelo Campeonato Brasileiro contra o Atlético Goianiense. Vai com o time completo? O que você acha? O Milito, joga fora. O Milito no Brasileiro, ele tem poupado os jogadores, principalmente nas vésperas das decisões, né? Então, eu acho dificilmente vai ser um time completo. Eu não sei, é possível dizer talvez que ele vá com um time misto, talvez para dar ritmo de jogo para alguns jogadores, né? Não sei. O Milito também não tem sido o tipo de treinador que coloca um time 100% reserva, né? Eu te pergunto pelo seguinte, o Atlético, a gente vai falar da final da Copa Libertadores também, mas vamos lá, o Atlético perde a Copa do Brasil, perde a Copa Libertadores, ele no Brasileirão é só o 10º colocado, e aí ele não iria para a Copa Libertadores do ano que vem, ele precisa pontuar. Ou vencer. Ou vencer a Copa ou a Copa Libertadores. Não, mas não vencendo. É a aposta, né? A aposta que tem que ser feita, é um dilema, né? Até que ponto também você desgasta os jogadores e prejudica, né, a preparação para as decisões, né? Mas sem dúvida, assim, o caminho mais fácil hoje para o Galo para estar na Libertadores do ano que vem é ganhando um dos dois títulos. Sim, claro. Né? Se não ganhar, realmente caso, vai ficar bem fácil, complicado. A Libertadores só precisa ganhar de 1-0. Só precisa de ganhar de 1-0. Seria o mais fácil. Daqui a pouco a gente fala sobre Libertadores. E o Flamengo contra o Cruzeiro? O Felipe Vai Luiz, de mistão? Felipe Luiz já falou que o time não tem... Com ele não tem essa história de poupar, né? Que o jogador tem que jogar sempre. Né? A gente sabe isso. Ele vai tirar um... Todos eles falam isso. Vão ser... Não, mas o Tite é descarado, né? Contra o Inter, o Flamengo entrou com muita gente. Sim, vai entrar um time misturado. Por exemplo, o Arrascaeta quase certo que não joga, porque ele está com o joelho quase estourando, né? Então, seria loucura botar o Arrascaeta. Até eu que sou contra poupar. No caso, o Arrascaeta precisa poupar. Eu sou muito a favor de poupar. Não dá para você trabalhar uma vez por semana. Eu sou bastante. Não existe. Porque se você pegar um elenco de um time de futebol, ele tem para mais de 30. Não é possível que esses mais de 30 não tenham condição de jogo. Você confia em quem tem mais de 30? Como assim? Não lembra da música? Ele tem mais de 30, eu não confio em quem tem mais de 30. Você é novinha. Não tenho mais de 30. Enfim, eu sou a favor de poupar. Eu acho que tem que jogar sempre quem está melhor e não existe. O futebol é o único esporte que o jogador pode trabalhar uma vez por semana. Você pega NBA, pega tênis, todo mundo joga direto. E no futebol tem que ter essa monotonia. Assim, não tem muito choque, né? A NBA futebol tem choque. NBA é bastante. Mas ali no corpo, não é perna com perna. É muito impacto para saltar toda hora. Tem o salto toda hora. Mas quanto tempo dura um jogo da NBA? Muito mais que um jogo de futebol. Demora bastante. Mas é que o jogo é mais 40 parado. Minutos, não, mas é 40 minutos. Mas é um 40 minutos que pode ser umas 2 horas. Mas com muito descanso, entra e sai. Não, o futebol é a cultura da moleza que os jogadores têm. Correria. Pô, o cara corre 13 quilômetros. Do chinelinho. Futebol tem essa cultura do chinelinho, que alguns treinadores tentam quebrar. Mas afinal, deve poupar ou não? Poupar só quem está em risco iminente, como o Arrascaeta. Quem não está com risco iminente de uma lesão, de uma contusão, nem sem fazer essas loucuras, trocar goleiro, botar goleiro... Não, o Rossi é o titular, é o goleiro que confia, tem que jogar com ele e botar o time Eu acho que vai de Rossi, Varela, Fabrício Bruno, Davi Luiz e Ayrton Lucas. Pulgar, alguém ali no meio, de repente até o menino, o Everton Araújo, que é novo, e o Gerson, que adora jogar todo jogo. E na frente ele vai de Michael, Bruno Henrique e Alcaraz, alguma coisa do tipo. Isso é um bom time. Sim, mas não é um time titular. Mas a grande questão é que o Flamengo ele tem um bom time independente de quem entra em campo. Por isso que eu sou a favor de poupar. Porque eu acho que quando você poupa um jogador que tá ali titular sempre, você dá a minutagem pro cara ali que não joga sempre, que entra um pouquinho depois e tem uma minutagem baixa. Bem. E aí você dá um ritmo de jogo pro cara que é interessante, que faz muita diferença,
E aí você consegue nivelar ali as competições. O Flamengo tá, né, disputando mais de uma competição. O Galo disputando mais de uma competição. Eu, no Galo, pouparia todo mundo brasileiro, filho. Foca em ganhar ou a Copa do Brasil ou a Libertadores. Até que o Atlético Goianiense também é um outro morto, né, cara? Mas assim, eu sou a favor de pouparia poupar. até na Copa do Brasil. Eu sou a Atlético. favor. Não, peraí, aí também não. Aí não. E a música é Eu Não Confio em Ninguém com Mais de 30 Anos. Você dá um Google lá e aí Vou fala, ver. não confio em ninguém com mais de 30, o refrão é exatamente esse, por isso que sou mais velho, então eu lembrei dessas coisas, enfim. Então teremos Flamengo e Atlético Mineiro e Flamengo, ninguém arrisca palpite aqui. Só uma curiosidade, a caminhada do Galo foi mais fácil que a do Flamengo? Vamos lá, o Galo pegou Sport, CRB, São Paulo e Vasco. O Flamengo pegou Amazonas, Palmeiras, Bahia e Corinthians. Dá para dizer que assim, talvez se pegar os times mais fortes... O Bahia aí, ajudou, né? Que seria o Botafogo. Os adversários. O Bahia tem feito um bom campeonato brasileiro, né? O Palmeiras está disputando o título. Mas o Bahia tem um problema contra São o Flamengo, Paulo, que o Vasco técnico é o também Rogério Ceni. Aí... Não vence nunca. O Rogério Ceni perdeu todos os jogos, não? Você acredita nisso? É, doideira. Você acredita? Não no fato, mas acredita que existe uma situação dessa, um tabu como esse no futebol? Você acha que o cara... Até porque ele nem entra em campo, gente. É muito esquisito. Parece que tem uma mística. Uma mística, né? Ele não entra sabe, alguma hora essa mística e ele, vai como ter que jogador, cair, né? ganhava, fazia mas gol. é interessante, o torcedor vai sempre se apegar aos números, essas místicas, né? Muito esquisito, 16 o próprio jogos, torcedor atleticano está tentando relembrar um pouco o que foi 2014, né? O título do Galo da Copa do Brasil de 2014, que na semifinal deu Galo e Flamengo. O Flamengo ganhou de 2-0 aqui no Rio de Janeiro, e no retorno o Galo deu o troco de 4-1, tradicional, acabou classificando. Já é campeão, o Flamengo fez 1-0 e um locutor na rádio gritou, já é campeão, tal. E aí o Atlético virou para 4-1. Isso. Um passe de calcanhar do jogador. É um episódio que o torcedor tem tentado se agarrar, assim, né, nessa questão mística para levar para o jogo de volta. Não, e ontem eu lembrei, quando aconteceu o gol, 2013, o Flamengo perdia para o Cruzeiro de 2-0 e o Carlos Eduardo fez o único gol dele na passagem pelo Flamengo. Alguém chutou, a bola bateu na trave e voltou para ele sozinho, ele fez o gol. Para muita gente foi o gol do título, que aí o Flamengo jogou no Rio, venceu por 1-0 e foi para a final. E naquela época era o gol fora de casa valia e o gol do Carlos Eduardo, o único dele na passagem, valeu a classificação para o Flamengo e para a final, e depois acabou sendo campeão em 2013 em cima do Vasco. Foi aquela... Não, 2006 foi o Vasco, né? 2013 a final do Flamengo foi, agora não vou me lembrar contra quem foi. Foi o tetracampeonato. Enfim, vamos ver o que vai acontecer. Vamos falar do Marcelo e do Mano Menezes? Brenda Balbi. Polêmica, né? Polêmica, né? Eu... O Fluminense fez certo? Se era um cara que estava minando ali dentro de campo e dentro do vestiário, eu acho que sim, é o certo a fazer. Você não pode deixar que uma peça quebre ali toda a harmonia da equipe, né? Então eu acho que se o Marcelo realmente era essa laranja podre ali dentro do vestiário, fez certo o Fluminense. Vai ser bom, então? Assim, o Marcelo nos últimos tempos, ele não estava entregando a intensidade de jogo que se exige de um jogo profissional, né? Além de todas essas questões de bastidores, né? Muito embora ele seja um cara tecnicamente acima da média, né? Até o próprio confronto Fluminense-Atlético na Libertadores, né? No primeiro jogo, o gol saiu de uma jogada dele, né? Eles entrou no segundo tempo e ele iniciou a jogada do gol, então ele tem essa qualidade. Mas não dá mais para viver só de lampejos, né? O futebol, hoje, ele existe uma intensidade, uma entrega que ele já não vinha entregando, né? Até também pela questão da idade, né? E todas as questões. E se soma isso, essas questões de bastidores, né? Desentendimentos com o treinador, se fala também de outros desentendimentos que ele já vinha tendo há mais tempo internamente, é uma questão de gestão interna, né? É difícil de dizer, assim, se fez certo, se não fez, sem saber exatamente o que estava acontecendo ali internamente, né? Mas pelas imagens, né, da discussão dele ali com o Mano, alguma coisa não está funcionando ali, né? Pelo menos entre os dois. Pelo menos entre os dois. O Fluminense tem 37 pontos, tá? 3 pontos do Atlético Paranaense, que tem um jogo a menos, inclusive, e abre o Z4. Corre risco ainda o Fluminense? Correr risco corre, mas o problema é que quem está atrás está fazendo tudo para cair, né?
Também colabora, né? Aí fica difícil, porque o Atlético Goianiense já era, Cuiabá também para mim Praticamente. já era, o Vitória... Aí a Juventude Atlético Paranaense que com 34. O Vitória que deu uma melhoradinha, né? Talvez... O Bragantino também está ali, cambaleando. O Atlético Paranaense não consegue vencer, não sei o que deu no Atlético Paranaense, que não é um time ruim, mas entrou numa sequência que não vence nem mais em casa, onde antigamente ele praticamente tinha 100% de aproveitamento, nem no estádio com a grama sintética lá ele está conseguindo ter esse aproveitamento. E o Corinthians também vem... ainda tem o Corinthians aqui nesse meio também. O Corinthians também vem meio ladeira abaixo, também não consegue emplacar. Então isso, não pela competência do Fluminense, acho que pela incompetência dos outros, acho que ele pode acabar escapando. A gente vai saber se o Marcelo vai fazer falta no próximo jogo, né? Do Fluminense. Mas ele já estava no banco, né? Ele não vinha atuando, concordo com eles. O Marcelo já não vinha entregando o suficiente. E se tem essa briga interna, se nos bastidores ele não estava bem, aí o elenco ia rachar de vez, aí ficaria pior com o Marcelo do que sem o Marcelo. E o contrato dele acabava no final do ano mesmo, já estava acabando mesmo. Não tem multa, não tem nada, então... Férias antecipadas. Férias antecipadas. Ou aposentadoria, quem sabe, não sei. Até provável, né? Mas sempre aparece alguém para levar, né? Sempre tem. Brenda, você que de todos nós aqui é quem acompanha mais de perto a Série B, o Santos e o Novo Horizontino já subiram? Acho que sim. Eu acho que as duas brigas elas ficam realmente ali pro terceiro e pro quarto colocado. A gente tem um Mirassol que tá com 2 pontos, quer dizer, poderia ficar com 2 pontos a mais apenas do que o Ceará, que tá ali no 5º lugar, né? Venceu ontem, então tá 2 pontinhos atrás, mas aí o Mirassol joga hoje. Então vai depender do resultado do Mirassol. Acho que nessas 3 últimas rodadas muita coisa pode acontecer ainda. Mas vai ficar por ali, daqueles 5 primeiros, né? vai ficar por ali. Eu acho que o Santos com 65 e o Novo Horizontino com 63 são números considerados básicos assim para garantir o acesso. Sim. Só falta a matemática confirmar, mas eu acho que esses dois já subiram. Os dois primeiros, Santos e Novo Horizontino, já subiram. Vai ficar ali só para ver quem vai ficar com o título. Eu acho que essa briga ainda está aberta também. Bom, nesta terça-feira a gente vai ter jogos de destaque Atlético Mineiro, Atlético Goianiense e Mineiro, a gente já falou, Cruzeiro e Flamengo, e tem um clássico Botafogo e Vasco. O que você arrisca desse jogo? Não dá para arriscar. Clássico assim, regional... Porque devem ir com times completos. O Botafogo só tem a final da Libertadores dia 30. O Botafogo é força máxima para tentar manter ou conseguir ampliar, dependendo do Palmeiras. O Botafogo tem 64, abriu a rodada, 3 pontos de vantagem para o Palmeiras e 4 do Fortaleza, que já jogou e venceu. O Botafogo certamente vai com força máxima, e o Vasco com o sonho de tentar conseguir uma provável Libertadores, né? Então, certamente vai com força também para cima do Botafogo. É um jogo que não dá para chutar placar. Mas Brenda. Eu acho que o Botafogo vence. Não acho com que vai sobras, ser de sem sobras, tanto... apertado. Não acho que vai ser de tanto, não. Eu acho que o Vasco chega a fazer algum gol, mas eu acho que o Botafogo vence. Para quem está atrás, é melhor que dê Botafogo, né? Nessa briga aí por G7. G7 já tem, né? G7 acho que já está confirmado. Agora podemos ter G8 e G9. E aí entra o Atlético, entra o Vasco. Entra o Vasco, total. Né? Sim. Assim, eu acho que nesse tipo de jogo, assim, pelo futebol que o Botafogo vem apresentando no campeonato, ele vai ser favorito em boa parte das partidas que ele enfrentar, a não ser naquelas disputas ali em cima e nos clássicos, né? E por se tratar de clássico, é um jogo aberto. O Botafogo entra com um pouco de favoritismo, eu acho, pela campanha que vem fazendo, né? Mas é clássico, né? E clássico tudo pode acontecer, o Vasco pode segurar o Botafogo. Eu vi o vascaíno dizendo que vai ser de muito. O quê? Pro Botafogo? Pro Botafogo. De muito, acredito que não. Acho também que não. Bom. O time do Botafogo é melhor, não resta dúvida. Mas clássico tem outra mística, é algo que não é ponderável dentro do que você pode ponderar, o que acontece no clássico. Aguardemos. Mística teremos então na final da Libertadores, Botafogo e Atlético Mineiro, Maurício. Um jogo realmente tenso que também não dá para apostar. O Botafogo é melhor que o Atlético, o elenco do Botafogo é melhor, a fase do Botafogo é melhor, mas o Botafogo tem aquela síndrome de ser Botafogo, né? Então às vezes pode acontecer de tudo com o Botafogo. Então, infelizmente para o Botafogo Mas é um jogo que o Botafogo tem esse leve favoritismo, mas final não dá. Pode mudar um jogador que se machuca,
uma expulsão que pode acontecer, um gol que sai mais cedo para um dos lados, que muda completamente o jogo. Normalmente final é um jogo chato, né? É uma final única, partida única, os dois times entram com medo, querendo só defender, com medo de levar um gol. E normalmente são jogos... São ruins. São jogos ruins. O Daverson joga. O Daverson joga, a Libertadores tem sido o campeonato onde o Atlético tem feito os seus melhores desempenhos, né? Os seus melhores jogos, que foram contra o Fluminense, contra o River Plate. Né? E é isso que o Maurício coloca, né? Eu concordo, o Botafogo chega com um certo... um passinho à frente no favoritismo, né? Vamos dizer assim, pela campanha que está desenvolvendo na temporada, né? No Brasileiro, o Botafogo está com uma constância muito grande que o Galo não tem, né? O Galo oscila muito, mas é isso, são detalhes, né? E até detalhes que envolvem não só a própria Libertadores em si, né? Sim. Porque, por exemplo, o Botafogo ele pode ter uma decisão justamente na partida anterior contra o Palmeiras, né? Isso pode desgastar o time, né? Isso pode influenciar o jogo seguinte. Então, tem uma série de questões aí que pode influenciar, né? São 4 dias antes e o Botafogo disse que não quer nem que mude a data. Vai jogar contra o Palmeiras lá em São Paulo e depois vai para a Libertadores. Com R$100 no bolso, você apostaria em quem? No Botafogo ou no Atlético Mineiro? Primeiro eu vou apresentar os argumentos. Os argumentos. Eu acho que o Botafogo ele tem, sim, um time melhor do que o Atlético, mas o Botafogo ele chega ali numa decisão que ele nunca chegou. Então ele, teoricamente, não sabe jogar aquela final. O Galo sabe jogar. Então acho que vai muito da questão mental também dentro de campo para os jogadores do Botafogo, de conquistarem algo que nunca foi conquistado. E para o Atlético isso também vai pesar de saber controlar o jogo, de saber cadenciar, de saber o momento de jogar a bola para arquibancada e o momento de segurar. Enfim, eu acho que tem essas questões. Mas eu acho que o Botafogo ele realmente está um passinho à frente. Agora, uma situação, Maurício. Se o Atlético Mineiro vencer a Copa do Brasil, ele já entra na Libertadores. Claro que tem o objetivo de ser o campeão, a premiação e tal, mas mais confortável, né? Não dá para ficar confortável. Será que não? A torcida pode ficar tranquila que já vai ter a Libertadores do ano que vem. Mas a cobrança vai ser igual para você ganhar o título da Libertadores. Muda alguma coisa entrar como campeão? Entrar como campeão, assim, eu acho que muda, acho que nem tanto de conforto mesmo, mas talvez de autoestima, né? De confiança para mais um jogo decisivo, né? Eu acho que fortalece o time. Eu acho, na verdade, que perder a Copa do Brasil aumenta um pouco a pressão para ganhar a Libertadores, né? Isso gera uma dificuldade. A questão da vaga acho que é indiferente, assim, porque se o Galo chega na final já com a vaga, o Botafogo também vai chegar, né? O Botafogo, se não for campeão brasileiro, como se encaminha, ele vai ser o segundo. Sim, mas só que ele não terá título, né? Mas não terá o título, não terá taça, ainda vai ter, também vai estar nessa cobrança. Mas o brasileiro ainda não vai ter acabado, né? Ainda vai estar ali na Eu disputa. Perguntei isso, Brenda, porque o Léo lembrou bem. O Botafogo pode entrar nessa final perdendo a liderança para o Palmeiras na rodada anterior, abatido por essa situação. E o Galo virá abatido pela derrota ou motivado pela vitória? Então, acho que é mais um ingrediente que pesa nisso aí. Com certeza. Como é um jogo só, o fator psicológico pesa muito, né? Então, todos esses ingredientes aí, eles vão ter algum peso na decisão. E você, como mineiro, final da Sul-Americana, Cruzeiro e Racing, coração mineiro vai dizer o quê? É uma... Coração é mineiro, mas não é azul, né? O problema é a cor do coração. Não, eu acho assim, analisando porque o Cruzeiro pode classificar o Atlético para a Libertadores, se ele for o campeão da Sul-Americana. Entre o G9. Entre o G9. Eu acho que o Cruzeiro ele tá numa crescente, né? Ele tem todas as condições de ganhar esse título, né? O Diniz, ele está conseguindo organizar ali o time. Mas o Racing também, né, não fez uma partida tão sólida quanto o Corinthians. Sim. Foi um pouco mais na base da raça, né, da superação, mas chegou na final e é um jogo aberto. Vai ser no Paraguai dia 23. É um jogo aberto. São dois times que têm um histórico que passaram por processos muito parecidos, né? O Cruzeiro mais recentemente, né, que chegou até um fundo do poço, vamos dizer assim, né, e se recuperou recentemente e agora está numa final de uma Copa Continental, né? E o Racing também passou
por momentos terríveis, né, nas divisões de acesso do campeonato argentino. Isso. E desde a década de 80, né, não ganha Não um título internacional, né? Então também são duas equipes que brigando para se reconstituírem historicamente, né? E no caso, Maurício, acho que pouca gente já percebeu isso. Quem é o atual técnico campeão da Libertadores? O Diniz, né? Ele pode... Ele pode ser campeão da Sul-Americana e da Libertadores simultaneamente durante 5 ou 6 dias. Acho que nenhum técnico até hoje teve essa marca de ser campeão das 2 competições continentais, e ele é campeão também da Recopa. Então, nenhum técnico na América Latina, se ele vier a ser campeão pelo Cruzeiro, terá essa marca, campeão da Sul-Americana, da Recopa e da Libertadores ao mesmo tempo. Bacana isso, né? Brabo. Quem diria, né? Pelos fãs do dinizismo, isso Não é? Sensacional. Vamos Prato aguardar então. Brenda Balbi, obrigado mais uma vez pela participação. Léo Rodrigues, é sempre um prazer recebê-lo. A gente pode combinar domingo que vem, domingo que vem, semana que vem, independente de resultado. Quem sabe você vem aqui festejar? Vamos ver, né? Vamos ver. Tá em aberto, A tá em gente vai aberto. combinar. Quem Maurício... sabe baixa um espiritismo ali de novo na Allan Kardec. Kardec na vida, né? Maurício de Almeida, obrigado mais uma vez. Obrigado a você que nos acompanhe. Compartilha, responda, mande mensagem, acione as notificações. A gente gosta muito de falar com vocês. Um forte abraço.